Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos, Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, o Partido Popular Socialista, e a colega jornalista, repórter do semanário Boc News, Nara Assunção. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Folha de São Paulo. País se divide entre Aécio, 51%, e Dilma, 49%. O Estado de São Paulo. PT recebia 3% dos contratos da Petrobras, diz ex-diretor. A Tribuna. Pesquisas mostram Aécio e Dilma empatados. Santa Portal. Dupla é presa suspeita de participação na morte de idosa aposentada. Boc News. Aécio tem 51% e Dilma 49%, dizem Datafolha e Ibope. G1 Santos e região. Furto de fios de cobre deixa prédio sem luz em Santos. UOL. Número de denúncias de crimes de ódio na internet sobe 84% no período eleitoral. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E as últimas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha e o Ibope, e foram as primeiras do segundo turno da sucessão presidencial, têm um resultado idêntico. Aécio Neves, pela primeira vez, supera numericamente Dilma Rousseff. Ambos estão tecnicamente empatados, mas Aécio registra 51% dos votos válidos, enquanto que Dilma Rousseff registra 49% dos votos válidos. Isto primeira pesquisa tanto do Instituto Datafolha quanto do Ibope. Pela primeira vez, Aécio Neves está à frente do resultado. Interessante observar que a pesquisa também procurou saber para quem iriam os votos de Marina Silva. Marina que ainda não se decidiu, ainda não manifestou o seu apoio no segundo turno. Mas daqueles que votaram, dos 21% dos votos válidos obtidos por Marina Silva, a pesquisa do Datafolha identificou que 66% caminharão com Aécio Neves no segundo turno e apenas 18% com Dilma Rousseff. Vale dizer de cada 3 votos de Marina Silva, 2 deles irão para Aécio Neves, se as pesquisas estiverem corretas, essa primeira pesquisa. Mas o processo do segundo turno está se iniciando. Ontem mesmo tivemos o começo do horário eleitoral. Os primeiros debates acontecem a semana que vem. Na terça-feira já teremos um entre Aécio Neves e Dilma Rousseff pela televisão. E o processo evidentemente, vai se modificar ao longo desse período de 15 dias até a eleição do próximo dia 26 de outubro. No programa de hoje nós vamos debater, é claro, a questão do segundo turno, processo eleitoral e também fazer uma avaliação dos desempenhos dos candidatos da região metropolitana da Baixada Santista nas eleições proporcionais, como foi o caso do nosso convidado de hoje, o vereador Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora a Cris vai informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão do tempo para hoje é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na região do Planalto. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega têm tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações estão em operação na travessia Santos-Guarujá. A espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga tem uma balsa em operação e a demora é de 20 minutos. Você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Twitter, Facebook ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou então pelo nosso canal do YouTube. Chico? Muito bem, obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque para entrevistar o vereador Marcelo Del Bosco Amaral, vereador da Câmara de Santos do PPS. Voltamos já.
Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 10 de outubro, e nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador da Câmara Municipal de Santos, Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, Partido Popular Socialista, e a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário Bocnews. Eu gostaria de começar essa entrevista, vereador, falando sobre o segundo turno. As pesquisas mostram pela primeira vez uma vantagem pequena, mas de qualquer forma uma vantagem de Aécio Neves, vantagem numérica sobre Dilma Rousseff pela primeira vez, 51-49, e os dois principais institutos do Brasil, Ibope e Datafolha, mostrando o mesmo resultado. O senhor entende que o segundo turno vai ser um segundo turno dificílimo, duríssimo, né? Mas hoje, com o apoio do PPS, que é o seu partido, do PSB, de Eduardo Jorge, que foi candidato à presidência, do pastor Everaldo, do PSC, hoje o senhor diria que Aécio Neves é favorito para ganhar a eleição? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, Nara. Eu acho primeiro o seguinte, que eu não vejo favorito, eu vejo uma eleição muito disputada. E acho que no caso nosso do PPS, através do nosso líder Roberto Freire, do apoio a Aécio, que tem que se ir para a rua. Já está nós, por exemplo, aqui em Santos, a nossa campanha, a nossa estrutura de campanha, a gente já está programando uma reunião agora para o final de semana para dizer da importância de levar Aécio à presidência da República, até porque o PPS está nessa caminhada. Então eu acredito que vai ser uma eleição daquelas que você vai ter igual para proporcional, falar com o vizinho, com o parente, com o amigo, porque vai ser uma eleição muito disputada. Eu espero, lógico, tenho certeza disso, tanto pelo Aécio Neves, mas pelo PPS, ser uma campanha muito limpa. A minha preocupação é que se abaixar o nível da campanha, isso é muito perigoso. Sim. Até porque o último debate que teve, que eu acompanhei, eu achei desastroso o último debate. Parecia que estavam conversando, com todo respeito, no quintal de casa, assim. Não era um debate de candidato a presidente da República, contando vários candidatos, um chamando o outro, vou te enquadrar, essas coisas todas. Nós estamos discutindo um país. Talvez muitas pessoas podem não levar a política como uma coisa séria, mas é muito sério o que nós estamos discutindo. O país passa por uma mudança muito grande, foi provado isso nas urnas, do descontentamento da população, mesmo que pessoas que, aí, com casos de corrupção, foram reeleitas ou eleitas, mas o país está numa mudança e essa mudança tem que ser observada. Muito bem, gostaria de ouvir agora a colega jornalista Nara Assunção. Bom dia, Nara, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, vereador, bom dia a todos. E eu concordo que, eu acho que o que faz a diferença são os debates no final, né? E como você disse, no primeiro turno os debates foram todos desastrosos.
principalmente o último. Com 7 candidatos? Com 7 candidatos é difícil, eram perfis muito diferentes, enfim, você acaba dispersando muito. Eu acredito que agora esses próximos debates vão realmente fazer a diferença, são só os 2, e eles vão mostrar quem está mais preparado para debater. Sem dúvida nenhuma, esse debate entre 2 candidatos de segundo turno, vis-a-vis, realmente são muito mais produtivos, muito mais interessantes. Mais enriquecedores. Agora, o que se espera é que os candidatos apresentem propostas. Sim. Seja um debate, vereador, propositivo. Porque, olha, ontem, no início do horário eleitoral, pela amostra do início do horário eleitoral, nós vamos ter uma troca de uma guerra. Uma guerra. E tem que ter proposta. Hoje, seja o brasileiro do mais jovem ao mais velho, ao mais idoso, todas as pessoas querem saber o que vai ser feito pelo país. Pode ser até mesmo já os eleitores da candidata Dilma ou os eleitores do candidato Aécio. Principalmente os indecisos que ainda não têm o candidato, que vieram de outra candidatura. No meu caso, eu apostei na Marina, né? A gente era Eduardo Campos, o PPS. Sim. Votamos na Marina e agora eu estou com o Aécio. Mas todos nós, e eu sou um desses eleitores que quero saber as reais propostas, seja para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste. É importante saber as propostas para a área de saúde, o trabalho que vai se ter com as prefeituras. Sim. Eu, como vereador da cidade, eu quero que se tenha uma valorização dos municípios, certo? Uma valorização, mas não uma chantagem com os municípios, como acontece em outras cidades, que o governo federal usa o recurso que se tem, que é a única fonte do município, arrecadadora do município, para fazer chantagem e segurar ali para um apoio político. Eu acho que tem que separar muito bem. Acho que as pessoas têm que pensar em política de uma forma muito séria. Uma coisa é eleição, outra coisa é a política. Muito bem. E eu acho que no primeiro turno muitos temas foram levantados e ganharam mais destaque até que políticas, municípios, orçamentos, que foi principalmente o tema do aborto e do casamento gay, que ficou muito na superficialidade, né? Eu acho que falta debater esses pontos mais profundamente mesmo. Eu acho que esses 2 candidatos agora vão poder fazer isso com mais clareza. Uhum. Nós temos, inclusive, é interessante observar, vereador, que, por exemplo, os partidos que estiveram com Marina Silva, inclusive o PSB, partido de Marina Silva, saíram à frente e já anunciaram o apoio. O PSB se reuniu por 21-8, apoio a Aécio, o PPS antes até, também imediatamente manifestou apoio a Aécio, o Eduardo Jorge do PV, enfim, o PSC do pastor Everaldo. Interessante que a candidata Marina, ela ainda não se manifestou. Ela continua exigindo uma série de pontos, enfim. Essa negociação, o senhor conhece, evidentemente, a ex-senadora Marina Silva. O senhor entende que nós teremos, enfim, algum momento em que ela vai se decidir, vai se definir pelo apoio a Aécio ou apoio a Dilma? Porque não me parece muito claro isso ainda. Eu por enquanto, acho que dessa mesma forma que você está com essa dúvida, eu também estou. Ela fez um pronunciamento ontem, ou alguma das falas dela, que também foi muito atacada pelo PSDB e foi atacada pelo PT. A questão do ataque, quando não é pessoal, na política, isso não tem nenhum problema, nem na política e nem mesmo na vida particular. Só que tem que ter uma decisão. Agora não dá mais, ou é um lado ou é o outro. Até porque... Eu comentava isso numa reunião ontem, Chico, que é muito melhor a pessoa pegar e falar para você assim, olha, eu estou com esse candidato, ou porque eu confio nele, ou porque as propostas, o que for, do que a pessoa chegar com aquela velha frase, não, olha, eu não quero saber de política, eu não vou pensar. Ela faz política o tempo inteiro. Ela faz política também, partidária também, porque procura, tem... Todos nós... Eu preciso de você, você precisa de mim. Ninguém vive sozinho. Isso daí não existe. Vive-se em sociedade. Na última eleição ela já ficou neutra, né? No segundo turno, ela não decidiu por nenhum dos candidatos. E eu espero que dessa vez ela se decida, porque é um posicionamento importante que a pessoa tem que ter. São dois candidatos. Ela tem 21% dos votos válidos, tem 21 milhões de votos. O partido já se decidiu. Isso é preocupante. Mesmo sabendo que é a Rede, que é o partido dela, por enquanto não registrado, mas é a Rede,
Mas eu acho da importância de se decidir. A população está esperando isso. Né? Pois é, porque veja, vereador Marcelo, normalmente no primeiro turno as pessoas votam por convicção. Ou seja, entre os candidatos assim, que se apresentam, a pessoa escolhe aquele que ela julga o melhor. É o voto por convicção. Se esse candidato não for para o segundo turno, a pessoa tende a votar por exclusão. Ou seja, são duas opções, ou é este ou aquele, enfim, é dessa forma, já que o seu candidato não conseguiu passar para o segundo turno. Me parece que nesse aspecto a senadora hesita muito em relação a esse apoio. Vejo, enfim. E tem algumas pessoas, às vezes as assessorias atrapalham bastante, sabe? Tem assessores que ajudam bastante, mas tem assessores que atrapalham bastante. Tem assessores que querem ser mais que o próprio candidato, isso é perigoso. Mais realista que o rei, né? Mais realista que o rei, ou mais assessor mais prefeito que o prefeito, que o governador, né, que o presidente da República. E existem alguns casos ali na candidata Marina que ocorrem isso. A gente percebeu isso bem durante a campanha, né? Vamos ver o que acontece. É verdade. Nara. E interessante que aqui na região o Aécio ele ganhou em praticamente todas as cidades, né? Sim, tudo indica agora que ele até mesmo as que ele não conseguiu ficar em primeiro, ele consiga desse segundo turno. Amplia. Aliás, Nara, você lembrou bem, porque nessa pesquisa agora do Datafolha, o Aécio vence em 3 regiões do país. Vence no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Perde, evidentemente, no Norte e no Nordeste, né? Mas, de qualquer forma, são as regiões mais populosas, com mais eleitores, e são exatamente essas regiões que estão garantindo, na pesquisa, a vitória numérica de Aécio Neves, por enquanto. É uma tendência, né? É uma tendência agora. Ele sente isso, que ele só conseguiu essa virada com muito trabalho, né? E pedindo realmente para as pessoas irem para as ruas fazer esse trabalho. Agora, nós aqui, tanto do PPS quanto a nossa própria campanha, o nosso grupo vai trabalhar de casa em casa, porque eu acho que só dessa forma a gente consegue ampliar a vantagem na Baixada Santista, em Santos, mas na Baixada Santista, e com isso dar uma diferença no estado de São Paulo para o resto do Brasil. Ela mesma pediu já que todos do Nordeste trabalhem fortemente para ela ampliar a sua vantagem no Nordeste e no Norte, né? Teve aquela reunião antes de ontem. Então, assim, o trabalho está sendo feito de estratégia dos candidatos. Agora, essas estratégias, só não pode alguns candidatos, como o caso de Marina, perder o bonde da história, né? Porque eu sei que ela não precisa ir a reboque de ninguém, mas é um momento da história importantíssimo, que nós temos aí 3 mandatos do Partido dos Trabalhadores. O que está ocorrendo aí, aparecendo na mídia, de todos esses problemas aí na questão da corrupção, e eu acho que é um momento importante para a candidata Marina se posicionar. Eu acho que obrigatoriamente ela terá de se posicionar, porque tem algumas candidatas, como a Luciana Genro, que fez uma opção interessante. Ela falou assim, eu voto nulo, voto branco, e se de repente Dilma... Sabe, uma candidata à presidência da República, uma candidata à presidência da República, propor o voto nulo num momento histórico para o país, realmente mostra que não tem preparo para exercer a presidência da República, sem dúvida. Nem o Eduardo Jorge, do PV, acabou fazendo Eduardo isso, Jorge até porque ele percebeu o erro que ele cometeu na última eleição, que o PV, quando era Marina, não se posicionou. Sim. E dessa vez ele falou, não, é esse. E teve uma posição muito clara, muito boa, que no sentido fez lá um apoio, disse até que seria um apoio crítico num dado momento, mas que não teria que optar, e fez a opção, que ele julga melhor. Agora, a candidata do PSOL, Luciana Genro, até com a representatividade que alcançou, não tem por que trabalhar nesse sentido. Já está causando com os outros membros do partido sérios problemas, até porque tiveram pessoas que estão apoiando um lado, apoiando o outro, e que não vão na linha que a candidata, uma linha meio descabida, né? Uma linha sem nexo. Sem nexo. Aliás, essa eleição está interessante, porque até mesmo membros influentes do PMDB, partido que dá sustentação, na verdade, ao governo Dilma, no Congresso Nacional, membros influentes do PMDB já estão migrando para a candidatura Aécio.
Sim, o senador Jarbas Vasconcelos, por exemplo, que é uma referência no PMDB. Agora, o que ocorre, né, Chico e Nara, a nossa grande preocupação é que ocorre nessa questão que tem que ser discutida a reforma política. Nos estados onde está PMDB e PSDB no segundo turno, ou então PMDB e PT, sim, o que foi, a briga tá para quem recebeu o apoio maior no primeiro turno da candidata, vamos supor, Dilma, tá correndo para o outro lado, ou vice-versa. Então, assim, é uma preocupação, porque uma desordem não é partidária, mas é uma desordem política. Política, é verdade. Me perguntavam na rua, pessoas esclarecidas e não esclarecidas, falando assim, vem cá, como é que você apoia para governador Geraldo Alckmin e para presidente da República não é o Aécio e a Marina? Eu falei, não, o partido, né, explicando a situação. E o que está ocorrendo em vários estados aí, como o próprio caso agora do Rio Grande do Sul. Sim. O próprio caso do Rio Grande do Sul. O PMDB vai apoiar o Aécio, sim, e o PT, o Tarso Genro, fica com a Dilma. Já fez a posição, até pelo que a candidata Dilma apoiou o Tarso Genro, ele falou, não, eu vou contrapor isso daí. Então você vê a confusão que vai ficar, né? Sem dúvida, eu acho que nós vamos ter... São os palanques regionais, que são um problema numa eleição nacional como essa. É difícil se exigir coerência da classe política, ainda mais com as suas diferenças regionais, diferenças locais. Às vezes são diferenças insuperáveis, né? Insuperáveis, dada... Não são nem adversários, são inimigos há muitos anos. Dada a trajetória política dos adversários, enfim, dos candidatos. Vereador, eu peço a sua licença, Nara, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Ser criança é fazer de qualquer coisa uma brincadeira. É estar sempre feliz e pronto para uma nova aventura. É acreditar que tudo é possível. 12 de outubro, Dia das Crianças. Uma homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 10 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador da Câmara Municipal de Santos, Marcelo Del Bosco Amaral, do PPS, e a colega jornalista, repórter do semanário Bocnews, Nara Assunção. E, vereador Del Bosco, vamos falar um pouquinho agora a respeito da eleição aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. O senhor foi candidato a deputado estadual em 5 de outubro pelo PPS, Partido Popular Socialista, e obteve cerca de um pouco mais de 13 mil votos. A que o senhor atribui esse resultado da eleição que não lhe foi favorável, vereador? Bom, eu acho que são alguns fatores, nós comentamos aqui no começo da entrevista. Primeiro, a questão da estrutura, né? Hoje as campanhas elas estão muito caras. Eu li uma reportagem do deputado federal eleito João Paulo Papa, a respeito do voto ser distrital. Concordo muito com isso, porque será uma disputa mais direta e mais barata, inclusive. Mais barata, né? E o concorrente não precisa tanto essa disputa de dinheiro que se Sim. tem. A nossa campanha foi uma campanha muito simples, mas nós começamos primeiro porque existia o partido, através tanto da candidatura de Eduardo Campos, quanto o próprio PPS,
faria um investimento nas candidaturas. Com o que ocorreu com Eduardo Campos, houve uma nova mudança, né, na toda a estrutura da campanha, tanto que o deputado Roberto Freire, que era nossa principal dobrada, liderança nacional, a campanha dele, a campanha do PPS, de todas as candidaturas, tirando só os candidatos mesmo que tem aí apoios mais de grupos econômicos e tudo, foi uma campanha muito fraca nessa questão de estrutura. Mas, aliás, uma pena, viu? Me permita a observação, uma pena a não eleição do deputado Roberto Freire, de fato uma referência na política nacional. Muito. E a outra questão, o que a gente vem comentando, as votações na Baixada Santista e Santos principalmente foram baixas, abaixo do esperado, de todos os candidatos. De todos os candidatos. Não teve nenhum candidato aqui da cidade de Santos que teve a votação esperada pelas análises políticas. Verdade. Até porque existia, no caso de deputado estadual, duas pessoas que tiveram muitos votos, mesmo na cidade de Santos, como o caso do ex-prefeito Paulo Alexandre, que não foi mais candidato, e do deputado Bruno Cols, que foi candidato a federal, nós tínhamos outras candidaturas, mas que era uma concorrência que dava para se trabalhar. Eu acho que um fato importantíssimo, eu vou me ater agora aqui a Santos, foi primeiro a questão da abstenção, voto branco e nulo. Isso foi um caso histórico. Nós quase não tivemos, na história da Assembleia Legislativa, quase que esse mandato deixa Santos sem nenhum deputado estadual. Verdade. Paulo Correia entrou nos Paulo últimos Correia segundos. entrou por 90 votos, por 90 votos, uma diferença de 90 votos, e que a base, que os votos maiores dele da Baixada não são em Santos, mas é um morador de Santos, cria família eleitoral aqui, já foi candidato a prefeito aqui na nossa cidade, uma pessoa que lutou bastante e que vai ser um grande deputado estadual. Mas, então, de todos esses candidatos, o candidato do prefeito, que é o Sadal Nakai, com toda a estrutura que teve, com tudo que teve de apoio, não tinha quase a Câmara toda, parte da base, Sociedade de Melhoramentos, tudo. Passou de 36 mil votos. Esperado devia ser 80, 70. Outras candidaturas, a própria candidatura da deputada Thelma de Souza, a nossa candidatura. Então, assim, houve, primeiro, pelo voto branco, nulo e abstenção. Isso daí influenciou muito, dá uma diferença muito grande. E a outra questão, que se você pegar a lista dos candidatos daqui das pessoas que foram votadas em Santos, vem um número, depois dos candidatos da região, eu fui o quarto colocado na cidade, né? Eu perdi para o Sadal, para a Thelma, para o Fábio Alexandre Nunes, que foi candidato a prefeito, ex-vereador e ex-secretário. Fora esses três candidatos, depois abaixo os outros dois candidatos da região, o Caio eleito e o Júnior Bozella. Mas depois, se você pegar o quadro, tem candidaturas de 3 mil, a do Luciano também é da região, mas depois que cai a região, 2 mil, isso vai tirando, vai fatiando demais a votação na cidade. Claro. E isso faz com que se tire realmente a representatividade daqui. Até outras cidades da Baixada não são dessa forma. Você pega lá o caso do vereador Gilberto Benzi, do ex-vereador Walter Suman, de outras figuras, como o caso do próprio deputado eleito, deputado federal, Marcelo Squassone. Você vê, você pega um ex-prefeito de Santos, com uma popularidade tremenda, que saiu com um índice positivo altíssimo de João Paulo Papa, certo? E teve 66 mil, quase 67 mil votos. E depois os outros candidatos em Santos. Então, assim, e o prefeito, ele fez uma estratégia, o ex-prefeito, o deputado federal eleito, fez uma estratégia muito importante e muito arriscada. Também. Ele teve coragem. O João Paulo teve coragem. Por que ele teve coragem? Ele fixou, ele batalhou a sua eleição aqui na Baixada Santista, e na região. Ele saiu eleito daqui. Ele, na prática, distritalizou o voto. Como se nós tivéssemos um voto distrital. Ele realmente não andava, ele não passava de Peruíbe e não passava de Bertioga.
Eu não via nada nas redes sociais dele fora dessas cidades. Às vezes ia a São Paulo, mas porque a gente vai a São Paulo. Ele deu entrevista, inclusive, ontem para o Boc News, lá na redação, e ele falou que essa vai ser uma das metas da atuação dele como parlamentar, inclusive, para instituir o voto distrital, que ele acredita que seja o mais certo, até para o candidato que é eleito represente realmente aquela região. Represente. E veja... E que você consiga colocar mais candidatos daqui e de todas as outras regiões. Em reforço ao que você está dizendo, e também o vereador Marcelo Del Bosco, o próprio portal Boc News mostrou que o deputado Russomano e o deputado Tiririca, juntos na Baixada Santista, tiveram 103 mil votos. Ou seja, a mesma votação do Papa. Né? O Russomano e o Tiririca juntos tiveram aqui 103 mil votos na nossa região. Você tira 103 mil votos, com todo respeito ao Russomano, com todo respeito ao Tiririca. Não vão fazer nada pela Baixada. Nem conhece, não vão nem pisar na Baixada Santista. Eu espero até que eles estejam assistindo para me provocar e virem a Baixada Santista. Eu sou muito pequeno, mas gostaria até para poder fazer para a Baixada, porque são 103 mil votos que foram jogados fora. Você acredita que essa questão da quantidade de votos que vão para fora é a falta de um amadurecimento político, de repente, dos eleitores? Antes de você responder, eu queria agregar a pergunta da Nara, uma pergunta que do nosso telespectador, eu gostaria que a Cris formulasse, que é exatamente tratando de representatividade, não é isso, Cris? Isso mesmo, Chico. Nós recebemos uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Ele diz o seguinte: nossa região mostrou mais uma vez a falta de unidade, inclusive entre os partidos coligados, o que se comprova pelo elevado número de candidatos nos vários municípios. Ele quer saber, Marcelo, como superar esse problema nos próximos anos, para que tenhamos uma representatividade melhor. Veja, essa pergunta é da maturidade da Olha, eu vou falar assim, até por causa de questão de amizades, alguns amigos mais antigos, a gente acabou rodando em algumas regiões mais perto aqui. E realmente, nas cidades onde tem 2, 3 deputados, saem muito poucas pessoas candidatas a deputado, ou federal ou estadual, e acabam elegendo um número grande. Mas eu ainda acho, respondendo a pergunta da Ana quanto do Uriel, eu acho o seguinte: o principal, o de sair candidatos, é a democracia. Sim. Como também o de votar em candidatos de fora é a democracia. Mas, a de sair candidato, ainda o candidato, seja vereador, seja um líder político, seja um empresário da cidade que queira colocar o seu nome, ainda eu respeito. O problema é que nós estamos perdendo muito mais os votos para pessoas de fora do que até para os próprios candidatos. Se você pegar a lista dos candidatos, eu fiz uma análise, pegar a lista dos candidatos da Baixada, a votação perante os candidatos de fora é muito inferior. Tirando os grandes candidatos, é muito inferior. Inclusive então, assim, aumentou, comparando com a última eleição, né? Aumentou para deputado federal. Estadual parece que não, mas federal E até aumentou. O número de candidatos, até perante a outras eleições, eu não posso... Ainda, o que eu vou falar vai até contra o resultado da minha eleição, certo? O resultado da minha não eleição. Mas até o número de candidatos diminuiu para deputado estadual da outra eleição. Então, eu estou sendo muito transparente em dizer o seguinte: o voto branco, nulo e abstenção, principalmente, e o desinteresse pela proporcional, pela eleição proporcional, esse é um caso. O segundo caso, a questão de fatiar com as candidaturas de fora. Agora, isso é culpa nossa. Eu sou político da cidade. Mas vereador, eu me permito uma provocação. O senhor é vereador à Câmara Municipal de Santos. Diversos vereadores, a maioria, sem dúvida nenhuma, essa maioria de vereadores da Câmara, os vereadores apoiaram candidatos da região. Mas nós tivemos também casos de colegas seus, vereadores, que apoiaram candidatos de fora. Ou seja, se o próprio vereador da casa, da cidade, apoia candidatos de fora, fica difícil muitas vezes você convencer o eleitor, né, que não faça isso. Entendi. Porque o exemplo também é um exemplo daqui da própria casa. Quer dizer, nós tivemos diversas opções, tanto para federal quanto para estadual. Mas assim mesmo, lideranças da nossa cidade, da nossa região, preferiram candidatos de fora. Tem todo direito, veja, tem todo direito de apoiar quem quer que seja. Mas o fato é o seguinte: ou nós procuramos ajudar a nossa região ou não. Uma das coisas, assim, isso realmente ficou claro em algumas, mais até aqui na de Santos,
outras cidades fizeram grupos apoiando, no caso de Guarujá, no próprio caso de São Vicente. Agora, uma das preocupações, Chico, que eu vejo assim importante, é a desvalorização dos legislativos locais. Muitas vezes pelos membros do legislativo, mas outra pela dependência, não é independência, pela dependência do Poder Executivo. Sim. Quanto os legislativos municipais não se mantiverem independentes do Poder Executivo, que os prefeitos acham que os vereadores são bonecos na mão deles, e eu não estou dizendo do caso de Santos, Guarujá, Cubatão, de uma forma geral, os legislativos não vão conseguir produzir nomes. Eu falo isso porque nós já tivemos vários vereadores que viraram deputados. Sim. Federais e estaduais. Sem dúvida. Certo? Hoje, o único deputado estadual eleito por Santos nunca foi vereador. Um foi a reeleição e o deputado eleito por Santos também não foi vereador. Certo? Então, assim, a nossa grande, eu acho que o trabalho agora da classe política local, seja onde a nossa televisão de Santa Cecília está aí atingindo, é a valorização realmente dos legislativos. Porque senão, cada vez mais nas eleições proporcionais, o povo deu um recado, a população deu um recado da região para as eleições proporcionais. E prestem atenção, senhores vereadores ou candidatos a vereadores na próxima eleição. Vão ter muita dificuldade nessa questão relacionada às eleições. A gente fala isso é uma mudança no processo eleitoral que tem que ser feito, né? Tanto do voto distrital, proporcional, enfim. E o jornal, a gente fez essa semana uma matéria que, em uma das pesquisas eleitorais, falava até a questão do voto obrigatório. Se ele precisa continuar assim, se precisa repensar. E na pesquisa apontou que 47,1% pessoas votariam do mesmo jeito, mesmo se não fosse obrigado a ir até a urna. Vocês até uma pergunta para você, Marcelo, e para o Chico também, que se quiser complementar, acho que a população brasileira está preparada para isso, para essa mudança? O voto facultativo? Eu sou a favor do voto facultativo. Nós vamos durante as primeiras eleições, ter bastante dificuldade, mas eu acho que é uma forma de você poder organizar, certo, essa questão. Há uma discordância, há uma falha muito grande nesse processo, mas principalmente o que não pode ocorrer e que tem que se discutir para a próxima eleição, essa maneira de, às vezes, a justiça eleitoral, olha, isso não pode, isso pode, e deixar a compra de voto acontecer de uma forma aberta e clara, a compra de voto em todas as cidades, que em Santos foi... Aí você vai falar, você tem prova? Se eu tivesse prova, eu já tinha denunciado. Mas se tiver uma fiscalização, se tiver realmente um trabalho firme, tem condições de pegar a compra de voto. O uso da máquina pública. Eu acho que nem o uso da máquina pública e nem a compra de votos nós devemos permitir, antes mesmo de se pensar se pode o cavalete, se pode a placa de 4, de 5 metros quadrados. Eu acho que isso é o principal para uma democracia de verdade. E a legislação, ela acaba confundindo também o eleitor. Porque, por exemplo, o cavalete, todo mundo achava que não poderia mais. Não pode na próxima eleição, nessa podia ainda. Na próxima eleição vai. Aí você vê vai chegar na próxima eleição, vai. Não, na verdade é só na outra. Agora volta a poder, enfim, muda muito isso. Muda hoje. Eu preciso um pouco mais de clareza. Eu estava vendo uma rede social de um candidato e umas 20, 30, mais de 100 pessoas com camiseta, o número do candidato e tal. E eu na preocupação, né, meu pai falando, poxa, as pessoas só têm que se apresentar com camiseta. Eu falei, pai, de repente alguém pega essa camisa, sai andando, vão... E a gente com esse medo. E as pessoas não tem fiscalização de nada, era em comércio, placa. Então, assim, o que eu vejo, e não tô, entenda bem, se até o juiz, a juíza eleitoral, o promotor estão vendo o programa, não é com vocês daqui não, é de uma forma geral. O que eu só acho que tem que ser realmente muito... Porque as pessoas sérias que se preocupam, os candidatos sérios que respeitam a lei, estão sendo prejudicados pelos que não respeitam nada, que sabem que toma uma multa, depois recorre.
E essa campanha foi muito mais limpa, né? Foi. Perto das outras, eu achei, sem dúvida. tirando alguns... Nós estamos avançando. Alguns casos específicos. Com certeza. A cidade ficou, tirando o próprio dia da eleição, que ainda não houve um processo muito bom. Melhorou um pouco a varrição, a limpeza nos locais de votação, que antigamente era um mar de santinho. Então, mas um mar de santinho, né, Chico? E aí você pegava na rua gente indo votar, certo? Eu quero agradecer a minha sessão, mas agradecer mesmo, de coração, as pessoas serem responsáveis, observarem a lei. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, queria que ele fosse, né? Eu nasci nesse meio político e respeitei, olha, não pode. Só que eu vi vários candidatos tirando foto com a sua família, candidatos a presidente da República. Eu fui candidato a deputado estadual. Mas o candidato a presidente da República tem o mesmo direito eu tenho do que ele. Claro. A lei é para todo mundo, ninguém é tão forte para não ser contestado e nem tão fraco para não ser ouvido. O dia que o Brasil realmente trabalhar dessa forma, a gente vai mudar. E eu, Chico, eu falo o seguinte, fiquei feliz, falei para ela, a senhora está certa. Até eu queria que tirasse uma foto, né, da gente votando para agradecer a população e o rapaz não pôde entrar. E eu vi em outros colégios aqui em Santos, gente podendo entrar, filmando, foto para tudo que é lado. Mas eu acho que um dia ainda muda isso, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Vereador, peço sua licença, Nara, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha ao vivo os jogos dessa fase decisiva. Neste domingo, Portuguesa Santista e Taboão da Serra, no estádio Urico Mursa. A partir das 10 da manhã, Campeonato Paulista. É emoção do começo ao fim. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Atrifiat, em Santos e São Vicente. Unisanta, Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 10 de outubro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador Marcelo Del Bosco Amaral, vereador da Câmara de Santos, do PPS, Partido Popular Socialista, e também a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário Bocnews. Vereador, e o futuro? Nós estamos aqui há 2 anos das próximas eleições, o senhor é vereador, exerce na plenitude o seu mandato, foi secretário municipal de Defesa da Cidadania, afastou-se da secretaria exatamente para poder disputar a eleição, desincompatibilizando-se do cargo, e agora voltando à Câmara Municipal. Daqui a 2 anos teremos eleições municipais, né? O que o senhor pretende? Disputar a reeleição, eventualmente disputar uma prefeitura, por exemplo? Pretende mais adiante tentar mais uma vez a Assembleia? Olha, eu vejo assim, logo no domingo, terminou a eleição, terminou a eleição e terminou a apuração, eu só pensava no trabalho na Câmara de Santos. Logo na segunda-feira, cedo, a minha esposa até falou, você tá de brincadeira? Eu falei, não tô. Tem coisas atrasadas que Sim. sempre na campanha você não dá tanta atenção, eu quero recuperar e deixar tudo organizado. Hoje eu só penso no nosso trabalho, do nosso mandato na Câmara de Santos, melhorar a cada dia, a população merece isso, me confiou
essa delegação de ser vereador na cidade de Santos. Quando eu fui secretário, eu sempre falei isso, a população não perdeu um vereador, ganhou um secretário, porque eu montei no escritório da minha família um gabinete com funcionários pagos por dinheiro nosso, nada a ver com prefeitura e Câmara. Então, assim, nós fizemos um trabalho sempre nesse sentido. E agora, voltando à Câmara, podendo estabelecer. O que eu acho, assim, importante, eu não penso em eleição, eu não penso em trabalho para eleição. Eu penso em trabalho para geração, eu penso em trabalho por ideal, esse trabalho na política. Independente se eu tiver ou não mandato, eu vou sempre estar trabalhando para tentar melhorar a coisa pública, tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Então, assim, hoje, a única coisa que eu penso é esse trabalho de vereador. Lógico, eu, por exemplo, eu já tive uma experiência, fui candidato 2 vezes, e na terceira que eu fui eleito vereador na cidade de Santos. Logicamente, nós ainda nem iniciou o mandato de deputado estadual do próximo mandato, mas a gente sempre está ouvindo, conversando com o grupo. Hoje eu só penso nisso e acho assim que eu tenho obrigação de ser um dos melhores vereadores daqui da cidade, porque a população me confiou esse dever. E falando em Câmara, a gente tem alguns projetos importantes agora para ser votados até o final do ano. Um deles é o orçamento municipal que já foi entregue. Sim. Isso está sendo discutido? Como que... Olha, agora que está começando... orçamento vigoroso, hein? 2 bilhões e 500 milhões de reais para 2015. O que eu acho, assim, que nós temos, sim, que a Câmara, ela tem que ser parceira da Prefeitura, mas ela tem que fazer o seu trabalho independente na fiscalização, na representatividade, certo? Cobrando, realmente. Eu acho que a gente tem que fortalecer a questão da saúde aqui na cidade. Então, é um dos pontos que nós vamos... há um dinheiro excessivo para a limpeza pública, então acho que isso pode ser remanejado para a questão da saúde e educação. Essa é uma preocupação nossa. A questão das obras também tem que ser acompanhadas, a Comissão de Obras da Casa tem feito um trabalho nesse sentido. Então, assim, acho que vai ser uma discussão importantíssima, não só pela Comissão de Finanças e Orçamento, mas também pela Câmara de uma forma geral. A Câmara de Santos, ela tem um dever muito grande, porque ainda mais no final do ano nós vamos receber moradores de outras cidades. Então nós vamos ter que estar preparados e atentos para ser um verão importante, para trazer aí, nós esperávamos uma Copa, que a Copa fosse melhorar muito o nosso turismo, recebendo as delegações, e não foi isso. Isso não aconteceu. Até houve Teve um movimento, houve um esfriamento do próprio comércio nessa questão. Então, acho que é uma oportunidade agora de Santos e região ter um trabalho em conjunto para termos aí um janeiro, um fevereiro e um próprio dezembro aquecido. Só um ponto que eu acho que é importante lembrar, independente de ser Câmara, e é o que eu defendi na campanha de deputado estadual, nós temos que pensar na região metropolitana. Cada vez mais, e eu pretendo sim visitar os meus colegas das outras cidades, fazer um trabalho mais próximo das outras cidades da Baixada Santista. Não dá para pensar mais numa cidade só, a região metropolitana. E com isso, com certeza, e eu sei que tem o apoio, já recebi o telefonema do deputado eleito Papa, de outros deputados, do deputado Beto Mansur, do próprio Paulo Correia, para trabalhar isso e passar demandas a esses deputados, tanto federais quanto estaduais. Sem dúvida. Vereador, aproveitando o gancho deixado pela Nara com relação ao orçamento, é um orçamento vigoroso de Santos para o ano que vem, mas também 2015 será um ano, se avizinha como um ano muito difícil. Um ano de sacrifícios, um ano de ajustes. Os próprios candidatos à presidência têm alertado para isso. Nós teremos, vem por aí um tarifaço, aumento de energia, aumento do combustível, aumento do custo de vida. Aliás, o custo de vida já está bem acima da inflação oficial, basta ir no supermercado para constatar isso. Diante desse cenário, daquilo que está se vislumbrando, vereador, a Prefeitura de Santos e a Câmara de Santos estão se preparando para esse ano difícil? Olha, a Prefeitura eu não sei, né? Eu saí em abril, mas a Câmara, ela está começando eu vejo os vereadores conversando sobre a preocupação nesse sentido. Eu acho que as comissões de vereadores, essas comissões,
de todas as áreas, todos os temas, vão ser importantes para esse trabalho. Eu acho que através da fiscalização do vereador, nós vamos ter aí mudança, né, de presidente, né? A eleição agora para o final do ano, a mudança de presidente. Eu acho que isso, o próximo presidente da Câmara, a próxima mesa diretora, tem que estar muito preparada. Não basta, muitas vezes a população pode achar que, olha, devolveu o dinheiro. O importante é apresentar uma qualidade no atendimento à população. Claro. Seja ela ao funcionário da Câmara, seja ela ao munícipe que vai na Câmara, sim, que está vendo, seja ao próprio vereador para fazer o trabalho. O vereador que não trabalha, ele é caro para o município de qualquer jeito. Esse vereador, o povo tem que analisar e tirá-lo da Câmara. Agora, o vereador que trabalha, a Câmara tem pouca estrutura. E cada vez mais você devolvendo o dinheiro da Câmara, devolvendo dinheiro para a Prefeitura e não tendo ainda a garantia que aquilo vai ser usado naquele serviço, o dinheiro vai ser usado para o bem público, tenho certeza disso. Mas, muitas vezes, se é para a educação, às vezes vai para a saúde ou vai para a assistência social. Então, assim, eu acho que é importante a próxima mesa diretora fazer um trabalho de estruturar a Câmara. A Câmara de Santos já tem a sua sede nova, mas precisa de mais estrutura. Não, com certeza. E até voltando à questão do orçamento, você comentou algo importante, que é a questão das obras. Eu acho que o que acontece hoje é uma excessividade de obras, de pavimentação, de praças, e elas acabam se atrasando. A própria biblioteca ali do posto 6 ainda não reabriu, a Praça Palmares, que deveria ficar pronta em agosto, ainda está sem resposta. Tem que ter uma fiscalização melhor realmente nas obras e não sei se um planejamento, né? Alguma coisa. Eu acho que essa questão das obras, acho que agora vai dar uma acalmada, né? Acho que houve um período, esse período de 3 meses, né? Houve muita obra, né? Mas acho que agora vai dar uma acalmada e com certeza, é lógico que os vereadores, mas o prefeito está bem atento a isso, sabe que vai ser cobrado se as obras não saírem nos prazos determinados. E eu espero que saia, porque está causando, sim, grandes transtornos. E uma das coisas que vai ser discutida agora, algumas atitudes que estão sendo tomadas com uma caneta só. Por exemplo, essa questão do estacionamento na Washington Luiz, sim, que vai dar muita polêmica e com certeza vai ter muito trabalho, muita discussão entre a Prefeitura e a Câmara. Falando em Câmara, para acabar, para encerrar, estamos no limite já, vereador. Já falou em nova mesa diretora. O senhor é candidato a presidente da Câmara? Não, eu não sou candidato, eu sou candidato a fazer um bom mandato de vereador, mas tem vários candidatos lá. Tá cheio, né? Tá cheio de candidato lá. Tá cheio de candidatos. Presidência da Câmara Municipal de Santos para o próximo biênio, o segundo biênio da atual legislatura. E assim, vereador, estamos chegando ao final desta edição. Muito obrigado pela sua presença, viu, vereador? Obrigado, eu que agradeço e parabéns a vocês do programa, do jornal, de toda a própria emissora, esse trabalho que fizeram na cobertura das eleições e principalmente sempre tratando a democracia como a principal arma. Claro, democraticamente garantindo vez e voz a todas as correntes políticas. Muito obrigado, Nara Assunção, pela presença, muito obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.